Salve, signo de Leão, como vocês estão, meus amores? Espero que sejam bem, né? Enfim, vamos lá para mais uma leitura temporal, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você. Ai, eu não acredito nessas leituras, é tudo lorota. Então vai assistir Globo, não assiste vídeo de signo, não. Que aqui a gente só dá energias predispostas aqui. Se vai acontecer com a pessoa, se ela acredita ou não, isso já foge ao nosso controle, ok? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Augusto, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Ai, eu não gosto de leitura de homem, dá uma chance, vai que você, né, pega a raiva de vez. É brincadeira. Vamos lá, Tarô, por gentileza. Signo de Leão, nossa senhora, um duplo, triplo carpaccio. Clarifica aqui a Rainha de Espadas, por gentilânx, 5 de ouros. É uma situação complicadinha aí, fazendo vocês pensarem, analisarem, agirem de um modo um tanto quanto diferente. Para algumas pessoas aqui, até algumas questões emocionais deixadas de lado por conta desses 5 de ouros. Tarô, o que pode ser esse 5 de ouros isoladamente? Caso possa ser dito, nossa senhora, agora você só resumiu os 5 de ouros absolutamente tudo. Né? A lâmina do Hierofante. Fala mais, Tarô. Oh, meu Deus, cadeira chota. Fala mais, Tarô, por gentileza. 2 de espadas. Clarifica. Outro duplo, triplo carpaccio. Nossa, leoninos, a situação aqui, ela tá meio complicadinha, né? Mas a gente vai clarificar, vamos ver se essa situação se resolve, como talvez poderia ser, qual seria o caminho mais indicado, ou enfim. Vamos lá, tenha calma. Nós abrimos com a Rainha de Espadas, que é uma energia que não é de vocês, a energia de Gêmeos, Libra e Aquário, uma energia de ar, que traz muito questões mentais, racional, né? E aqui é até interessante que eu falei que algumas pessoas talvez estejam até botando, ou até mesmo o emocional por conta disso está de lado, porque aqui, ó, o emocional dela tá preso aqui, tá vendo? Que seria uma copa com água. E essa Rainha de Espadas está acontecendo por conta dessa lâmina aqui. Como dizia a nossa querida e amada Bank, que Deus a tenha, a Rua 5, né? Uma lâmina muito complicada. Porque o 5 de Pentáculos, ele fala de situações relacionadas à saúde, a escassez financeira, escassez emocional, alguns problemas com relação a essas duas questões, né? Pode falar de uma saúde debilitada, é uma lâmina que traz toda uma situação complicada aqui, né? Algumas pessoas aqui podem estar até passando por sérias dificuldades. E aí eu pedi para entender o que era o 5 de Pentáculos, ele só resumiu a tudo, né? A lâmina do Hierofante. A lâmina do Hierofante fala de trabalho, fala de relacionamento, ela fala de questões que envolvem burocracia, né? Ela fala com relação a situações que podem estar envolvendo estudos também, algumas coisas desse tipo. Não vejo tanto essas questões de estudos, pode até ser para algumas pessoas sim, mas eu vejo mais aqui forte por conta desses 5 de Pentáculos e a disposição do 8 de Pentáculos, uma questão relacionada a dinheiro mesmo, tá? Trabalho, e algumas questões relacionadas sim a relacionamentos aqui também, tá? Pode ser aqui alguma questão que envolva algum tipo de processo burocrático. O que acontece? Essa situação está colocando leoninos dentro de uma posição energética que não é a sua, tá? Tá deixando você dentro de uma situação mais racional, um pouco mais fria, trazendo você mais fria, mais frio, né?
trazendo você para um lado mais racional, até deixando um pouco de lado, ou talvez até de certa forma inconsciente, algumas pessoas não estejam nem com algumas características emocionais tão latentes assim, né? Na sequência, nós temos o 2 de espadas, que é uma lâmina também um pouco complicada, mental também, que ela traz uma situação de sinuca de bico, né? Talvez você esteja aí com dúvida com relação ao que fazer, como trabalhar determinadas situações, né? Como buscar algum tipo de recurso ou ajuda, aqui seja ela qual for, não consegue enxergar essa possibilidade. Para algumas outras pessoas, tem uma situação em que talvez você, que talvez seja, já venha de algum tempo aqui para leoninas, leoninos, tá? Deixando você numa situação até mesmo de negação, de talvez não enxergar uma situação ao qual como ela é, para que você possa ter um entendimento interno e não externo para sair dessas questões. A gente vai clarificar e vamos ver o que aparece com relação a isso, tá? Não é uma mensagem, eu não entendo e não vejo isso como uma mensagem negativa, tá? Eu já quero deixar bem claro que leituras coletivas são energias predispostas, tá? Ou seja, pode vir como um alerta, pode vir como uma mensagem linear, uma mensagem começo, meio e fim, pode vir aqui como várias situações que estejam abertas a acontecer, né? Vamos lá, tarô por gentilânques aqui, clarifica para mim a rainha de espadas com 5 de pentáculos e esse 5 de copas. O que podemos estar falando? Por gentileza. A imperatriz. Ixi, Maria. Fala da imperatriz. 9 de ouros. Alguém que talvez esteja seguindo ou vá seguir sozinha ou sozinho. Tem alguma questão relacionada a filho aqui? Eu posso estar falando até com pessoas que foram abandonadas aqui de uma certa forma, inclusive até ou com filho pequeno ou grávida. Nossa, bem complicado aqui. Fala nessa imperatriz, mas só que aí é que tá, as duas lâminas são bem positivas. Fala da imperatriz isoladamente. A temperança. Alguém talvez esteja esperando alguma coisa. Algum tipo de ajuda espiritual. Planificando essa situação, tem pessoas aqui que estão se sentindo até abandonadas espiritualmente. O que acontece? A lâmina, as 3 lâminas são bem positivas, mas elas estão clarificando uma situação meio complicada. A lâmina da justiça no fundo do deck, tá? A lâmina da imperatriz, que é uma lâmina altamente positiva, traz abundância, prosperidade, né? Novas fases, novas possibilidades, clarificada pelo 9 de ouros, que é como se fosse um target aqui, né? Seria o quê? O seu resultado, o que você esperava, o que você espera. Só que aqui o que acontece? Essa situação está clarificando, e aqui muitas pessoas tendo paciência, aguardando até, essa situação está clarificando uma questãozinha complicada, que é esse 5 de ouros. Então são pessoas que talvez estejam numa situação bem complicada mesmo, seja ela qual for, de âmbito emocional ou financeiro, né, ou até mesmo o que eu disse anteriormente, que estão ali pensando e tentando entender como vão fazer para atingir aqui o que querem, de certa forma, né? Porque o 9 de ouros é um resultado. Pô, como é que eu vou conseguir esse resultado se eu estou numa situação complicada? E aí veio a temperança clarificando a imperatriz de forma isolada, que fala que algumas pessoas aqui até estão tendo uma fé muito forte, mas estão se sentindo abandonadas aqui por conta... se sentindo até abandonados pela espiritualidade. Tarô,
Fala mais dessa situação aqui. Um entendimento com relação a essa situação. As de espadas clarifica o que pode vir a acontecer com relação a isso. Clarifica o as de espadas, Tarô? A lâmina do mundo clarificando as espadas. Uma nova situação que se apresenta. Algum tipo de comunicação ou verdade. Tarô, fala para mim aqui desse as de espadas isoladamente para leoninas, leoninos do meu pequeno coraçãozinho. Caramba, Lion. Vai ter uma situação bacana aqui, meu. Vai ter uma situação bacana. Algumas pessoas é um processo bastante antigo aqui. Vai ter uma situação bem bacana. O as de espadas veio clarificado isoladamente pelo 9 de copas. E o 9 de copas é uma lâmina bem positiva. Nós temos o 9 de copas e o 9 de ouros na mesa. Onde esse 9 de copas representa os seus sonhos, os seus desejos, tá? De uma certa forma, clarificando a lâmina do as de espadas, essa situação, e essa lâmina do mundo, obviamente, essa situação de uma certa forma se materializa. Para algumas pessoas, tá? Existe algum tipo de desejo ou algum tipo de sonho que talvez esteja te impedindo, tá? De você conseguir sair de uma situação complicada, seja ela qual for. E eu vou explicar mais ou menos, eu vou dar um exemplo bem superficial, só para trazer um entendimento, tá? Vamos supor, tem algumas pessoas que estão aqui dentro de uma situação muito complicada para conseguir adquirir a casa própria em algum lugar. Então, estão passando uns perrengues e tal, mas o sonho é morar em algum lugar. E é como se o seu caminho, sua situação, não fosse nesse lugar, por exemplo. Tá? Fosse em outro, e você está se desgastando, está havendo um desgaste muito grande aqui, tá? E talvez essas pessoas até tenham recebido algum tipo de mensagem, seja do espiritual ou até mesmo de pessoas aqui, com relação a isso. Porque aqui eu entendo que talvez você precise finalizar uma questão de um sonho que você tem, porque o que está reservado para você é muito melhor, é muito mais abrangente, muito mais sólido, muito mais verdadeiro aqui, sabe? E tem algumas pessoas que talvez estejam aficionadas numa situação de um sonho. E aí estão nessa energia por conta disso, porque é como se você estivesse se desviando do seu caminho aqui, sabe? E não é o que a sua alma, de certa forma, planejou. Entende? Ou talvez nem esteja pensando nisso. Talvez tiveram algumas pessoas aqui que até abandonaram os seus sonhos. Sabe? Meio que tiveram um processo de desistência. Só que aí é que tá, eu não consigo enxergar isso daqui como uma situação negativa, Lion. Porque são lâminas altamente positivas. A Imperatriz, o 9 de Pentáculos, a Temperança, o As de Espadas, que é uma nova possibilidade, clarificada pelo mundo, que é uma vitória, uma finalização com vitória, e o início de um novo ciclo, que onde esse As de Espadas veio clarificado pelo 9 de Copas. Então eu só posso dizer que eu estou falando com algumas pessoas, talvez, que estejam olhando para uma situação, ou estejam vivendo uma situação que não deveriam estar vivendo, por estarem em um processo de negação há um bom tempo, com relação a sonhos. Então, Flávio, dá um exemplo do pensamento dessa pessoa. Eu não acredito que nada mais disso possa acontecer. Eu não acredito que as situações possam melhorar. Eu não acredito que as coisas vão ter algum tipo de resultado positivo na minha vida.
né? E os pensamentos, o que você fala, tem muito poder aqui. Talvez o tarô esteja falando, olha, você precisa finalizar com esses tipos de pensamento primeiro. Pode até achar que não, mas assim, por que quando a gente pensa uma coisa muito bacana, essa coisa às vezes não acontece, mas quando a gente pensa uma coisa complicada, a possibilidade disso acontecer é muito rápido. Porque a gente já vive numa energia global de que as coisas tendem sempre a dar erradas. E que a possibilidade de dar errado é muito mais forte do que a possibilidade de dar certo. Por isso que acontece. É que nem, por exemplo, aquelas pessoas... Já deve ter acontecido com muita gente que está me assistindo. De contar uma mentirinha boba, por exemplo, para dar um gato no trabalho, para dar um gato no namorado, na namorada, né? Contar uma mentirinha boba e essa mentirinha acontecer. Ah, estava doente, né? Tô com cólica de rim, sei lá, alguma coisa assim, tá? E aí essa coisa de fato acontecer. Por quê? Porque é muito mais fácil. E energeticamente, Lion, isso é muito predisposto a acontecer. Porque nós vivemos num mundo tenso, nós vivemos numa esfera muito densa. Se você não trouxer aqui luz aos seus pensamentos, entendimento aos seus pensamentos, essas situações elas vão ainda durar algum tempo, porque nós temos o 8 de pentáculos aqui. Só que, de uma certa... Ah, Flávio, eu vou começar a pensar positivo. Pensa positivo hoje, pensa positivo amanhã, aí amanhã quebra a batedeira, pronto, acabou. Já não tem mais... É um exercício constante, porque para você chegar numa situação de pensamentos extremos negativos, também foi um exercício constante. Só que foi de forma natural. A diferença é que aqui você vai se policiar. Seria aquele famoso orar e vigiar, né? Enfim. Porque o que está me mostrando na mesa são situações altamente positivas. É um caminho onde há um 9 de ouros, um resultado incrível, clarificando uma imperatriz, que é uma nova fase, uma nova possibilidade. Do lado do As de Espadas, uma ideia que ganha forma, uma ideia que entra dentro de um processo gestacional, de um projeto de vida, de um relacionamento, um trabalho, um empreendimento que pode dar muito certo aqui, que é o seu sonho, o seu 9 de copas, mas existe um processo de finalização com relação a ideias complicadas, mas aí a gente consegue inverter, onde o mundo clarificando as espadas é o quê? A finalização de uma situação de fato complicada, trazendo uma nova possibilidade para você. Só que o As de Espadas é dual. É o início que pode dar muito certo, muito 9 de copas, e é um início que pode dar muito 5 de ouros. Né? Tanto corta para um lado positivo quanto para um lado negativo. O que você vai fazer com isso é o que vai determinar o que você vai conseguir aqui. Entende? Tarô, fala para mim aqui do 2 de espadas com 8 de pentáculos, por gentileza. Como que pode ter um entendimento dessa situação? Cavaleiro de paus, aí eu tomo xingo, tarô, e não sei nem porquê, né? Clarifica o cavaleiro de paus. As de copas. Duas situações se predispõem, né? Nós já temos o As de espadas e o As de copas. Para quem é de trabalho, de um projeto de vida, e para quem é de relacionamento. As duas possibilidades nós temos. Só que para isso precisa finalizar alguma coisa aqui que está há um bom tempo latente na sua energia, tá? Cavaleiro de paus, que é uma... Aqui eu enxergo ele como uma situação de entusiasmo, tá? Clarificado por um As de copas, porque eu falei, aí eu tomo xingo,
né? Mas o tarô ele está sendo bem objetivo com relação ao entendimento dessa situação, tá? Aqui pode estar me falando de alguma coisa que chega, que já está na sua energia e você não está enxergando, seja uma situação de trabalho ou de relacionamento. E o Cavaleiro de Paus ele é uma inconstância, então posso estar falando com pessoas que ora estão muito bem, de repente dá um declínio, cai bastante o padrão vibracional e a pessoa fica mal. E é nessas da pessoa ficar mal que ela perde essa oportunidade, porque aqui tem alguma coisa que você não está enxergando, Lion. Tem alguma possibilidade que você não está conseguindo enxergar, talvez até mesmo para algumas pessoas em um processo de negação. Sendo que o As de Espadas está na mesa, que me traz algum tipo de verdade que talvez você deveria observar, o Dois de Espadas me mostra um processo de negação com relação a isso. Só que o entendimento aqui é objetivo, tá? É um amor incondicional a uma situação, andando junto com uma situação, de certa forma, de entusiasmo. Não se combate energias negativas com energias negativas, né? Você combate o fogo com água. Literalmente aqui. Combate o fogo com água. Sabe? Eu sei, a gente entende, mas só que assim, eu entendo e, gente, não é só o pessoal que assiste os vídeos que passam por processos complicados. Quem lê tarô também passa. E muito perrengue. E muito ataque, muita situação complicada. Eu mesmo, esses dias mesmo, passei por uma complicadérrima, que me deixou letárgico, mas ou eu reajo, ou eu sou dominado por isso. Ah, mas Flávio, você já tem um entendimento, conhecimento, mas não foi uma coisa do dia para a noite, eu trabalhei isso. E eu tô trabalhando isso. E acredite, eu vou continuar trabalhando isso. Porque não tem fim isso, trabalho, com relação a essas questões. E aqui é justamente, olha, você precisa, primeiro, ter amor próprio, né? Criar uma espécie de amor próprio. Segundo, trazer esse emocional que você trancou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo, ó? O emocional que está trancado aqui, trazer esse emocional de volta, né? Entendendo que o jogo só termina quando acaba, como diz nosso querido Wagner Borges, né? Quando chega no fim da linha da vida ali. E onde o Cavaleiro de Paus haja com constância. Momentos, não vão existir só momentos felizes, vão haver momentos complicados, mas o que você vai fazer com isso é o que vai fazer toda a diferença para você, Lion. Tá bom? Só para a gente dar um desfecho aqui, tarô, desfecho com relação a essa situação. 4 de copas, clarifica aí, ó. Muita gente que não vai nem aceitar isso, muita gente até saiu dessa mensagem. Eu tenho tanto dó dessas pessoas. Eu tenho dó mesmo, literalmente. São pessoas que, tipo, preferem ficar no furor do cocô. Ah, vai vir com mensagem positiva, não sei o que lá, não sei o que lá. 4 de pentáculos clarificando um 4 de copas. Estão me mostrando pessoas demasiadamente apegadas às situações de frustração. Né? Onde o 4 de copas é essa questão, né? E aqui tem, desculpa. Gente, ninguém tá falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, ninguém tá julgando o signo por característica, nada. Mas aqui tem muita gente apegada a algum tipo de orgulho com relação a alguma situação, né? E aí é complicado mesmo, fica complicado. Agora, se a gente for ressignificar isso daqui, tá? Se a gente for ressignificar isso daqui, vamos ressignificar, tarô? Fala das duas de forma ressignificando.
Vamos significar esse 4 de copas com 4 de pentáculos. Por gentileza. 3 de pentáculos. Aqui, ó, tá falando para buscar algum tipo de ajuda. 3 de pentáculos é algum tipo de ajuda. Para quem é dessa situação, buscar algum tipo de ajuda. Ou que aparece aqui algum tipo de ajuda. E talvez algumas pessoas não vão nem aceitar essa ajuda. Mas se a gente for tentar ressignificar, a partir do momento que você busca algum tipo de ajuda, existe algum tipo de estabilidade que de uma certa forma sobrepõe, vai existir algum tipo de estabilidade que de uma certa forma vai sobrepor essa situação de frustração aqui. Né? Talvez conversar com alguém, não é buscar um terapeuta, não. Conversar com alguém, desabafar, né? Ou pedir uma ajuda, né, para alguém, para você poder ter um recomeço, ou poder simplesmente sair de uma situação, enfim, né? São N situações e não dá para citar todas, né? Meus amores, a mensagem de uma certa forma está positiva, porque tem muita coisa boa para vocês. Agora, não está acontecendo por conta dessas questões que eu falei, tá? Por favor, se a sua mensagem ressoou com você, se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante. Eu já vou agradecer você que ficou até o final. Muito obrigado, um mega beijo para você e tchau, tchau.